Olá a todos, estamos aqui para compartilhar sobre o Evangelho da Bíblia. Hoje em dia, apesar de muita gente usar o termo Evangelho ou predicar o Evangelho, pregar o Evangelho ou usar o termo de boas novas, nem todos estão conscientes do que é o Evangelho e por que necessita do Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de salvação de Deus para a humanidade através da morte propiciatória do seu Filho e a ressurreição entre os mortos. Esse Filho que é o Cristo. Quando vamos na Bíblia, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos aclara verdadeiramente sobre um evangelho falso e se maravilhou porque a igreja de Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 a 9, a igreja de Gálatas se havia separado do evangelho verdadeiro para crer no evangelho diferente. E o apóstolo Paulo nos aclara que verdadeiramente não existe um evangelho diferente, mas que muitos tratam de perturbar. E nos demonstra uma vez que quão importante é nos aferrar neste verdadeiro evangelho para que não nos desviamos da verdadeira devoção a Cristo, porque ele aclarou que nem que viesse um anjo do céu a pregar um outro evangelho que fosse considerado maldito, nem que este mesmo apóstolo Paulo fosse pregar um evangelho diferente, esse mesmo seria considerado maldito. E quando vamos no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 3 ao verso 4, ele expressou o seu temor de que temia que com a mesma astúcia que a serpente enganou a Eva, os nossos sentidos fossem extraviados da verdadeira devoção a Cristo. Isto que já naquele tempo muitos se estavam desviando da verdadeira devoção a Cristo para crer no outro evangelho. E quando vamos no livro de Atos, podemos perceber do qual é o verdadeiro evangelho, mas nas cartas aos Romanos, o apóstolo Paulo nos aclara qual é o evangelho. Em Romanos capítulo 1, do verso 2 a 4, nos diz que o Evangelho já havia sido prometido pelas Santas Escrituras, que é sobre o Filho de Deus, que foi declarado Filho de Deus com poder através do Espírito de Santidade. E quando vamos no versículo 15 a 17, nos diz que o Evangelho é poder para salvar todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo teve um ministério grande e sempre aclarou às igrejas que era importante manter a sua fé no verdadeiro evangelho que é Cristo. E quando vamos no livro de Atos, a partir do capítulo 2, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, a igreja primitiva manteve-se em pregar uma só mensagem. E o apóstolo Paulo pregou e advertiu aos judeus que esse mesmo Jesus que eles haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo, mas apesar de que muitos creem em Cristo ou muitos dizem conhecer a Jesus Cristo, muitos não sabem qual é o verdadeiro significado de Cristo, porque se usa que Jesus é o Cristo ou porque Jesus. Isto será aclarado mais em frente. E vimos em Atos que a igreja primitiva manteve-se pregando uma mensagem. Quando vamos em Atos, capítulo 5, verso 42, vimos que a igreja, seja de casa em casa ou nos templos, não cessavam de pregar e ensinar a Jesus como Cristo. Apesar de que algumas versões dizem não deixavam de ensinar e pregar a Jesus como Messias. E o apóstolo Paulo antes se chamava Saulo e é muito conhecida a sua história a nível mundial. E ele perseguia os cristãos, ele conhecia as escrituras, mas não lhe havia sido revelado o evangelho. Ele se perseguia por falta de conhecimentos, até que o Senhor o chamou e revelou o evangelho. E quando vamos em Atos capítulo 9, a partir do verso 22, vimos que esse Saulo cambiou a sua conduta, já não perseguia os cristãos, mas que seguia fortalecendo-se e se esforçava, demonstrando pelas escrituras aos judeus que esse Jesus era o Cristo. Aí começou o seu ministério, mas não ficou por aí. Em Atos 17, do verso 2 ao verso 3, Paulo se acostumou demonstrando pelas escrituras que esse Jesus é o Cristo. Mas quando vamos em Atos 18, verso 5, Paulo se havia entregado por inteiro a esse ministério que recebeu de Deus. E ele já se havia entregado por inteiro, entregou toda a sua vida
demonstrando pelas escrituras de que esse Jesus é o Cristo, até o ponto de dizer em Atos 20 e 24 que ele já não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo. Somente tinha o desejo de continuar com esse ministério e esse apostolado que recebeu do Senhor. E quando vamos em Atos 18, a partir do verso 24, encontramos um homem, Apolos. Era um homem que desde a sua infância havia sido encaminhado nos caminhos do Senhor. Este homem era poderoso nas Escrituras, pregava com autoridade, demonstrava pelas Escrituras várias coisas sobre o seu conhecimento, somente até o batismo de João, mas até que apareceu Priscila e Aquila, homens que se dedicavam a pregar o evangelho verdadeiro de que Jesus é o Cristo, o pegaram à parte e demonstraram mais exatamente sobre os caminhos de Deus. É dizer, que demonstraram o evangelho, assim como Paulo demonstrava pelas Escrituras de que Jesus é o Cristo. Apolos também conheceu através das Escrituras de que Jesus é o Cristo. Por que é necessário crer que Jesus é o Cristo? Porque a Bíblia nos diz em 1 de João capítulo 5, 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quer dizer que apesar de que conheçamos a Jesus ou fizemos a oração de fé em frente de um púlpito numa igreja, não nos garante que nós somos nascidos de Deus. Porque a Bíblia nos diz só aquele que crê que Jesus é o Cristo. E esse crer não está relacionado só por dizer pela boca eu creio, mas sim entender verdadeiramente o que quer dizer Cristo. Por que necessitamos de Cristo? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como uma criatura abençoada que tinha o poder de realeza. Ele tinha esse poder tinha este poder de ser representante de Deus na terra e tinha domínio sobre toda a criação de Deus. O homem, em Salmos capítulo 8, verso 4 e 8, nos demonstra esse poder de realeza que tinha, ou seja, era como um rei. E tinha o privilégio de ser considerado como filho de Deus. E em Gênesis 5, capítulo 3, vemos que Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. E como Adão era a imagem e semelhança de Deus, era filho de Deus. E este homem tinha a imagem de Cristo. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, nos demonstra que Cristo é a imagem de Deus. E o homem que foi criado à imagem de Deus, então tem a imagem também de Cristo. E quando Deus deu toda a ordem a Adão, Deus deu um pacto a Adão. E o homem tinha que obedecer este pacto, ou seja, este Adão tinha que obedecer o pacto de Deus. Mas aconteceu um problema, que o homem desobedeceu ao pacto de Deus. E desobedecendo ao pacto de Deus, acontece que o homem perde todas as características que tinha ao princípio como a imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu a vida, como nos diz em Efésios 2:1, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecado. O homem perdeu o privilégio de ser feito filho de Deus e tornou-se filho de Satanás e escravo do pecado. E isso nos aclara verdadeiramente em João 8, 34 e João 8, 44, podemos ver que todo aquele que faz os desejos do diabo é filho do diabo. E o homem passou de vida à morte, ou seja, um homem que era vivo espiritualmente passou a ser um ser morto espiritualmente. A essência de todo esse problema é que o homem se separou de Deus. E o homem se separou de Deus a causa do pecado. O homem se separou de Deus a causa do pecado. Em Isaías 59, do verso 1 ao verso 2, nos diz que mas das nossas iniquidades causaram inimizade entre nós e nosso Deus. Se podemos ver em Isaías 59, Isaías 59, a partir do verso 1 e 2, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem
encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Apesar de que o homem pudesse orar, apesar de que o homem pudesse expressar palavras para Deus, por causa do pecado, o homem não pode ser escutado. E esse homem pecou por ser enganado por Satanás. O homem foi enganado por Satanás, pecou, desobedeceu ao pacto, então se separou de Deus. Ou seja, depois do homem se separar de Deus, perdeu toda essa imagem, o homem não pode habitar com Deus, criou-se 3 problemas. O homem que era a imagem e semelhança de Deus, perdeu a imagem e semelhança de Deus, não podia habitar com Deus e se separou de Deus. Esse é o principal e o problema fundamental. O homem está separado de Deus, mas o homem se separou de Deus a causa do pecado e o homem pecou por ser enganado por Satanás. Esses 3 problemas o homem não pode resolver só. O homem necessita de alguém que possa resolver este problema. Por isso, Deus prometeu em Gênesis 3,15 ao Messias que viria solucionar este problema. E todo homem na terra necessita de Cristo absolutamente. Porque esses 3 problemas essenciais e a situação do homem separado de Deus está carregado, está sofrido, está aflito, está em desordem, está em trevas e vazio. O homem tem um coração mau, pensamento mau, e o homem necessita de resolver o problema que tem da separação de Deus, porque a causa de todo o problema que o homem resolve hoje em dia é por estar separado de Deus, seja as enfermidades, os problemas econômicos, sejam os problemas matrimoniais, o problema de inimizades. Todos esses problemas só vêm como consequência do homem separar-se de Deus, e nos aclara em Gênesis 3, do versículo 16 ao versículo 24. Podemos ver em Gênesis 3, do verso 16, que todo problema começou depois do pecado. Disse que a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, porque maldita... Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Então podemos notar que todo esse problema começou depois do homem ter desobedecido a Deus. Então, por isso veio o Messias, para solucionar esse problema. O que significa Messias? Muita gente diz Jesus Cristo, mas não conhece o que significa Cristo. Muita gente diz que Jesus e Cristo é a mesma coisa. Jesus é o nome como o filho de José e Maria, e Cristo é o ofício como verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. E a importância desses 3 ofícios é para resolver o problema do pecado. Como no Antigo Testamento o rei protegia o povo, governava o povo, e o sacerdote resolvia o problema do pecado da população, e o profeta, este profeta era a boca de Deus na terra, ou seja, recebia a palavra de Deus e falava para o povo, para que o povo pudesse reconciliar-se com Deus e manter essa relação com Deus, ou a comunhão com Deus. E esses 3 ofícios sempre foram para que o povo mantesse a comunhão com o seu Deus. E o Cristo é o verdadeiro rei, porque todos esses homens passados que praticaram este ofício não fizeram eternamente. Todos esses homens eram também pecadores, e o sacerdote continuamente tinha que apresentar o sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Cristo, ele é o sumo sacerdote que terminou com o pecado de uma forma perfeita e para sempre. Ele é o verdadeiro rei que derrotou a Satanás na cruz e pela ressurreição. Ele é o verdadeiro profeta que abriu o caminho para que pudéssemos encontrar-nos com Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, como nos diz em João 14:6. É a única maneira que podemos encontrar-nos com Deus. E esse Messias prometido
tem mais de 300 profecias que nos demonstram no Antigo Testamento do Messias que havia de, de vir. E por isso foi necessário a vinda dele para resolver todos esses problemas. E como verdadeiro rei, nos demonstra em Hebreus capítulo 2, do verso 14 e 15, que assim como os filhos participam em carne e sangue, ele igualmente participou do mesmo para anular mediante a sua morte o poder daquele que tinha o império da morte, a dizer, o diabo, e para livrar aqueles que pelo temor da morte estavam sujeitos à escravidão. Todos nós estávamos sujeitos à escravidão, mas graças à morte e ressurreição do Messias, o preço já foi pago na cruz pelo seu sangue. E hoje temos um sumo sacerdote que já limpou os nossos pecados. E como verdadeiro sacerdote, podemos ver em Hebreus 10, 14. Em Hebreus 10, 14. Que porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus fez um sacrifício vivo e para a eternidade, que já não necessitamos prestar sacrifícios pelos nossos pecados, mas o que devemos fazer é crer nele como Messias. E essa vida de Jesus foi para cumprir as mais de 300 profecias que já Deus havia prometido no Antigo Testamento, desde o seu nascimento, o seu padecimento, a sua morte, a sua ressurreição, o Espírito Santo e o retorno dele para buscar a sua igreja, de todos aqueles que creram nele e que permaneceram nele, que obedeceram à fé. Ou seja, a vida dele foi para cumprir todas essas coisas, que viria como descendente de Davi, como filho de Abraão, que seria vendido por 30 moedas de prata. Isso podemos ver em Gênesis 22, 17, viria como filho de Abraão. Em 2 Samuel 7, do verso 16 a 18. E se cumpre em Mateus 1. E que ele nasceria de uma virgem em Isaías 7, 14, que se cumpriu em Mateus 1, do verso 18 ao verso 24. Todas essas profecias foram cumpridas da maneira que Deus prometeu. E por que Jesus é o Cristo? Jesus é o Cristo porque da maneira que foi cumprido assim, da maneira que foi prometido no Antigo Testamento, assim se cumpriu sobre o Messias que haveria de vir. O Messias veio e esse Messias virá de novo. Ele é o novo pacto, ele é a nova aliança. E por que a fé de crer que Jesus é o Cristo? É importante a fé de crer em Jesus como Cristo porque foi para isso que a Bíblia foi escrita. O núcleo da Bíblia é que Jesus é o Cristo. E a Bíblia foi escrita para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E quando vamos em João 20, 31, nos demonstra que o núcleo da Bíblia é que Jesus é o Cristo. Como diz que estas foram escritas para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que crendo tenhas vida em seu nome. E desde o Antigo Testamento, Deus só requer do homem a obediência. Deus só espera que o homem seja obediente a Ele. E é importante crer em Jesus como Cristo, porque só assim nós podemos nascer de Deus. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele está considerando que já todo o seu problema da vida foi solucionado, porque todos os problemas vêm por o homem estar separado de Deus a causa do pecado. O homem está separado de Deus a causa do pecado. E quando vamos que o homem está separado de Deus, e o homem está separado de Deus, perdão, o homem está separado de Deus, o homem não pode habitar com Deus. E como o homem se separou de Deus, necessita de salvação. E crendo que Jesus é o Cristo, crendo que Jesus é o Cristo, nós estamos crendo que somos filhos de Deus, somos salvos. E os salvos
estão considerando que são salvos de Satanás, são liberados do pecado e já estão juntos de Deus. E não creio que tenha um problema, porque a palavra de Deus nos diz em Salmos 23:1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, estamos crendo que todo o problema já foi solucionado na cruz e para isto mesmo foi escrita a Bíblia. Ou seja, necessitamos enfocar-nos nesta mensagem de que Jesus é o Cristo e crer, aferrar-nos ao pacto, porque só desta maneira podemos obedecer à fé, porque tudo foi feito para que sejamos obedientes ao pacto de Deus, porque todo aquele que se considera crente, todo aquele que diz crer em Jesus como Cristo obedece ao pacto, e obedecer ao pacto é seguir a vida de Jesus, e toda a sua vida ele viveu ensinando e pregando, fazendo discípulos em todos os lugares que passava. E quando vamos em Mateus 28, do verso 18 a 20, ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, id e fazei discípulos. E quando ele nos manda ele fazer discípulos, é porque já tem tudo sobre as suas mãos, já tem tudo sobre o seu poder. Nós somente necessitamos crer e necessitamos ir e obedecer a sua palavra, porque quando ele prometeu enviar o Espírito Santo aos apóstolos, ele disse que receberás poder quando do alto fores revestido do Espírito Santo, serão meus testemunhos em toda Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E a Bíblia nos diz que toda a terra espera a manifestação dos filhos de Deus. E é importante que nos levantamos para pregar o Evangelho do Reino, porque todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo amam a vinda do Senhor. E todo aquele que ama a vinda do Senhor procura obedecê-lo para que cada dia a vinda dele se acerque mais. E quando vamos em Mateus 24:14, não sabemos quando nosso Senhor virá, mas ele nos disse que quando este evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho, e então virá o fim. Ou seja, é tempo de que nos buscamos aprofundar mais no Evangelho de Cristo, no Evangelho do Reino, porque muitos tratam de perturbar o Evangelho e necessitamos nos levantar para pregar o Evangelho da Bíblia e realizar o evangelismo da Bíblia, e esperando que o nosso Senhor regresse dos nossos dias. E todo aquele que espera a Cristo disse: ora vem Senhor Jesus, e cremos na fé maranata. E é importante que esperamos o nosso Senhor todos os dias da nossa vida, como se fosse vir daqui a 5 minutos, 30 dias, seguindo obedientes ao pacto. Então, muito obrigada. Esperamos a próxima poder continuar compartilhando a mensagem do Evangelho.